Olá, médico. Estamos num momento confuso. O mundo está conturbado. Digamos que as nossas certezas de 4, 5 anos atrás, elas já não existem mais. Estamos num momento complicado no contexto internacional, estamos com reflexos no contexto nacional. E a minha pergunta para você é: o que é que você está fazendo em relação a isso? Como é que você está se preparando para um cenário cada vez mais instável? Eu não vou te dizer que você deva se desesperar. Não. Eu acho que todos nós, e aí seja você, seja qualquer profissão, deve ter em mente que, se o cenário é instável, eu preciso estar pronto para várias possibilidades. Quanto mais preparado eu estiver, maior possibilidade eu tenho de que eu não seja fortemente impactado em função das alterações que estão ocorrendo. E claro, nós podemos estar falando de reservas econômicas, nós podemos estar falando de questões de trânsito, nacionalidade, questões como essa, mas nós estamos também falando da sua questão profissional. E aí eu te apresento 2 cenários possíveis. Que as coisas se estabilizem no mercado internacional e que você não tem interesse nenhum em sair do Brasil. Você ainda assim tem um problema presente vindo aí. Pois, afinal de contas, nós temos indicadores da demografia médica que dizem que nos próximos 8 a 10 anos, talvez nem tanto, o número de médicos no Brasil vai dobrar. Será que você não será impactado sob esse ponto de vista? Será que esse novo cenário não vai interferir em nada na sua atuação? Então veja, isso já é um cenário interno que vai impactar fortemente na sua atividade profissional. E veja, eu estou falando essas 2 questões porque essas 2 questões estão postas. Você não tem nada como fazer quanto a isso. Você não tem nada como interferir nesse processo. Nem no processo do mercado interno, onde o número de médicos vai acontecer, a demografia médica mostra isso, quantidade de médicos que vai se formar nos próximos anos, e não estamos nem falando de revalida, não estamos falando de médicos que vão entrar no Brasil por outras vias. Estamos só falando de médicos que vão se formar no Brasil. Então, isso já é um cenário posto. Isso já é um cenário que vai acontecer. E a pergunta é: o que é que tu estás fazendo em relação a isso? Aí nós temos o outro cenário, que é um cenário também posto, da instabilidade internacional. E bem ou mal, estamos num cenário internacional no momento que estamos globalizados. Aí você pode me dizer: mas a gente está aqui muito longe, Brasil. A gente tem N questões que podem interferir na nossa vida, digamos assim, no Brasil, independente das questões econômicas. E aí, por que eu estou puxando essas questões todas? Porque eu defendo muito que os médicos, e aí eu estou falando de médico, mas eu podia estar falando de dentista, de dentista, de enfermeiro ou de outras profissões, mas eu estou falando particularmente dos médicos porque é uma área que eu atuo muito e porque é uma área que eu consigo ajudar muito os profissionais e que eu vejo um cenário muito dramático e não vejo os médicos tão preocupados quanto a essa questão. Eu sei que você trabalha muito. Eu sei que você trabalha muito e muitas vezes não tem sequer a possibilidade de parar para pensar a respeito. Mas veja, quando eu estou falando para você que você tem que se programar, eu estou dizendo que você tem que abrir possibilidades. E essa abertura de possibilidades pode ser o reforço do seu nome no mercado local, e aí a gente tem muitos médicos trabalhando cada vez melhor as suas redes sociais, e tá tudo bem, acho que você tem que fazer isso. De uma reserva de mercado onde você possa se diferenciar e que
não seja tão fácil outros profissionais chegarem ou se alavancarem no mesmo nível rapidamente. E estou falando também da possibilidade de você ter trânsito, de você fazer escolhas, de você dizer, olha, esse cenário nesse curto prazo aqui não está me interessando e eu estou querendo mudar de país. Só que a medicina, além de ser o seu ganha-pão, é a sua identidade também. E a gente sabe disso. Um médico se prepara e se esforça muito para chegar a um resultado, para se tornar um médico, para se tornar um especialista. Então você não tem aí menos do que 15 anos de estudo para entre o estudar para ser médico, se tornar médico e se tornar especialista. Obviamente, isso vai fazer com que a medicina seja um pedaço de você também, e não só a sua profissão. Então, quando eu estou falando da preparação, eu estou dizendo prepare-se, mas também para continuar a ser um médico. E aí vem a internacionalização de carreira. Quando a gente faz a internacionalização de um profissional, eu trabalho particularmente aqui em Portugal, e aí aqui em Portugal a gente tem uma legislação que permite que o profissional que se forme aqui esteja habilitado para atuar em mais de 30 países. Quando você faz a internacionalização aqui, você abre cenários. Agora, a internacionalização aqui diz que obrigatoriamente você tem que mudar para a Europa? Não. Eu tenho inúmeros clientes que se beneficiam da internacionalização estando no Brasil. Se diferenciam enquanto profissionais, podem atuar na telemedicina internacional e têm uma outra fonte de rendimentos, gostam da área de pesquisa e aí podem participar e inclusive apresentar projetos de pesquisa internacional. Outros ainda querem a área acadêmica e aí vão se beneficiar da internacionalização como uma titulação diferenciadora. Chega lá um estágio que você está concorrendo lá. O cara é mestre, você é mestre. O cara é doutor, você é doutor. O cara é livre-docente, você é livre-docente. Só tem mais um degrau. Quer dizer, na verdade, dentro do sistema nacional não tem mais nenhum degrau. Até no sistema internacional não existem degraus além da livre-docência. Então, veja, quando chegou nesse estágio, o ser um médico internacional pode fazer a diferença, ou toda a diferença, na hora de uma competição muito acirrada. Veja, você pode ter muitas oportunidades a partir disso, mas não é um processo rápido. É um processo que entre você decidir e o processo estar resolvido, não vai demorar menos de 2 anos. E é um processo que tem um ganho muito superior a você fazer uma pós-graduação. Porque, em primeiro lugar, quando você se forma numa pós-graduação, você tem lá outros 30 colegas se formando naquela pós-graduação, mais os outros 1.000, 2.000, 3.000 que estão se formando em outras pós-graduações. Quando você internacionaliza a sua carreira, você tem um número pequeno de profissionais no Brasil que chegaram a esse mesmo estágio. Então, veja, tudo que eu estou te dizendo, claro, eu sou uma profissional da área e eu tenho interesse que você faça e tenho interesse que contrate os meus serviços. Mas é importante que você também pense sobre isso. Que ainda que não seja comigo, que ainda que não seja eu a conduzir o teu processo, que você tenha ciência de que e você tem que estar preparado para as mudanças que estão acontecendo. E aí, ninguém vai fazer isso por você. Você que tem que agir.